Bom, voltei aqui, né, o capítulo 22, a expansão marítima e a conquista da América, os fatores, né, que foram responsáveis por esse processo de expansão. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o mundo europeu era um mundo totalmente diferente do mundo que nós conhecemos, tá? A Europa não era daquele jeito. Os europeus, até o final da Idade Média, né, no século XV, eles não conheciam, não tinham conhecimento do espaço geográfico que era o mundo. Eles tinham um conhecimento muito restrito sobre o que era. Na verdade, eles não conheciam direito, não sabiam onde ficava direito a África, não sabia direito onde ficava a Ásia, o continente americano não era nem conhecido por ninguém, né? Então, o que acontece? Naquele período, também é importante vocês lembrarem, que eu tenho certeza que todo mundo lembra, né? Havia uma série de lendas a respeito da chegada dos europeus no Oceano Atlântico. Havia uma série de lendas que colocavam muito medo sobre o oceano, né, o mar oceano, que era principalmente o Mar Tenebroso, que era o Oceano Atlântico, né? Entre o século XV e o século XVI, teve início, estou olhando aqui, né, no texto, teve início o alargamento das fronteiras geográficas. Então, foi a partir daí, foi no processo de expansão marítima europeia, que eu já comecei a falar para vocês que Portugal iniciou esse processo conquistando a cidade de Ceuta, uma rica cidade no norte da África, em 1415, né? Depois eles conquistaram todo o périplo africano e eles foram conquistando. Em 1487 eles desvendaram os mistérios do Atlântico, aquele medo tenebroso, aquela coisa toda de falar que haviam algas marinhas gigantescas que devoravam a tripulação, haviam monstros enormes, né? Dinossauros voadores, homens com parte do corpo de ser humano, parte do corpo animal e vice-versa, né? Então, a partir de 1487, eles descobriram que o que na verdade tinha eram correntes frias e correntes quentes. Essas correntes frias e correntes quentes, elas faziam a embarcação virar, e aí ninguém sobrevivia para voltar na Europa e contar o que tinha acontecido, né? Então, o oceano começou a ser desvendado a partir desse momento. Antes tinha muita viagem, tá? Mas que não havia sido descoberto ainda o caminho marítimo para as Índias, né? No final da Idade Média, então abaixo da Idade Média, que vai do século XI até o século XV, alguns produtos passaram a ser muito importantes no paladar europeu e no comércio europeu. Um deles era as especiarias. Então, cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, essa coisa errada toda, né? Isso era encontrado nas Índias e eram produtos caríssimos, né? Eu já comentei isso com vocês. E aí, coube aos portugueses, né, serem os pioneiros nesse processo. Eles começaram com a conquista de Ceuta, conquistaram o périplo africano e foram conquistando. Então, em 1498, 1487, desvenda os mistérios do Atlântico. Em 1498, eles chegam à cidade de Calicut, na Índia, uma rica cidade, né? E aí o Vasco da Gama leva um lucro muito grande para Portugal, um lucro de cerca de 6.000%. E aí era importante dominar esse comércio de especiarias, né? Quem dominava até então eram os árabes, quem comprava dos árabes eram genoveses e venezianos, e depois os portugueses passaram a serem os responsáveis por isso, né? Lembrando também que é o que está aqui no texto, né? Nesse período da expansão comercial marítima, a religião que predominou sempre na Europa foi a católica, né? Católicos, super católicos. Então, o desvendar dos mistérios do Atlântico era uma coisa muito importante para eles, né? Sempre tendo a presença de Deus, né? na vida deles. Chegar à América e levar a religião, trazer, né? No caso, a religião católica para todos os índios era uma coisa extremamente importante. Então, a religião era o que norteava todo o trabalho deles, né? Uma outra coisa, aí vocês têm uma imagem de uma embarcação, né? Pois tem o mapa das grandes navegações, que vocês têm aí, né? Os portugueses foram os pioneiros, como eu já falei, né? Então, o que aconteceu para eles serem os pioneiros, né? Entre o século XI e o século XIV, os portugueses tiveram a Revolução de Aves,
que foi Dom João I, o mestre de aves, que deu início a todo esse processo, né? O infante Dom Henrique, o que é o infante? É o filho que não herda o trono. O infante Dom Henrique, ele assim se destacou, né, na história de Portugal por ele ser apaixonado pelas coisas do mar e ele criar a escola de Sagres, que desvendou todos os mistérios do Atlântico, né? Ajudou eles a desvendarem os mistérios do Atlântico. E aí, o que vai acontecer? Os espanhóis sentiam assim uma invejinha, né? Porque os portugueses estavam à frente disso, né? Os espanhóis passaram pela Guerra de Reconquista, que foi foi em 1492, para expulsar os muçulmanos do território de Granada. Eles conseguiram expulsar, mas não foi assim uma coisa violenta, não precisava de nada disso, né? Eles queriam também ter o destaque e serem os responsáveis pela conquista da América. Naquela época, os reis católicos, né? Fernando de Aragão e Isabel de Castela era quem estava à frente de todo o poderio espanhol. E aí o que aconteceu? O Cristóvão Colombo, ele já fazia sucesso na Espanha, falando que era importante, né? Ele tinha uma visão, ele sabia que a Terra era achatada nos polos, até então todo mundo achava que a Terra era quadrada, que navegando num sentido ele cairia num abismo, né? Essas coisas assim meio engraçadas para falar. Mas aí os reis católicos, eles juntamente com a burguesia, financiaram a viagem do Colombo para a América. Então o Colombo saiu do Porto de Palos, na Espanha, em agosto de 1492 e chegou à América em 12 de outubro de 1492. E aí, quando o Colombo chegou, né, foi aquela festa, tudo, eles foram violentos com as tribos indígenas e tudo mais. E aí, passado um tempinho, o Colombo, tudo isso foi muito rápido, tá, gente? Rápido para nós, porém para eles era tudo bem demorado. Aí o Colombo volta para a Europa, a dona Isabel de Castela achou aquilo maravilhoso, né? Ele levou cerca de alguns casais de índios, né? Ensinou a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio em Deus Pai, tudo. E parecia então que eles haviam sido catequizados, mas não era nada disso, né? E aí, quando ele voltou para a Espanha, virou aquele vucu-vucu. Por quê? Ele chegou dizendo que ele havia chegado nas Índias. Afinal de contas, o nome índios, que a gente já falou sobre isso, o nome correto é homem americano, mas o Colombo falou, essa terra aqui são as Índias. Esse povo que habita aqui são os índios. Ok, estava tudo certo, né? Então, quando ele chegou na Europa e falou que ele tinha descoberto as Índias, nossa, virou um auê. Por quê? Quem estava no Oceano Atlântico fazendo esse trabalho há muito tempo, eram realmente os portugueses. E aí vai aquela brigaiada, né? O Papa Alexandre VI foi o responsável por mediar essa briga. Então, o que ele fez, né? Ele escreveu, né, a Bula Intercoetera, né, que vocês vão ver aí, ela foi em 1493, e ela estabelecia uma linha imaginária que marcava que a partir de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, o que estivesse a leste do meridiano seria de Portugal, o que estivesse a oeste seria da Espanha, né, aí ficou tudo certo, muita gente protestou, virou aquela briga, tudo, e aí, por conta dessa brigaiada, né, o Papa teve que assinar, juntamente com o rei da Espanha e o rei de Portugal, em 1494, ele assinou também uma linha imaginária, que foi o Tratado de Tordesilhas, né, que deslocou a linha imaginária da Bula Intercoetera para um espaço de 370 léguas. Então, a América, né, a América, onde está o Brasil, né, a América Latina, todas as terras que estivessem a leste seriam de Portugal, todas as terras que estivessem a oeste seriam da Espanha, tá bom?